Eu sei que dói demais. Inocente ou culpado terei que julgar. Você não imaginou que qualquer dia desses me encontraria. Olá, queridos, bom dia, paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Ao som desse lindo louvor, nós vamos abrir o nosso vídeo aqui. Você está no canal Samuel Buralho, né? Não esqueça disso. Não esqueça de dar o seu like, espalha esse vídeo, mostra para todo mundo que é um lindo curso bíblico do Apocalipse, verso por verso, pequenininho, 15 minutinhos, 10 minutos, vai depender do tema. Bom, queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor, meu nome é Samuel Buralho, mesmo nome do canal, e nós queremos apresentar ali o tema de hoje. Nós vamos continuar, nós estamos estudando o capítulo 11 de Apocalipse, vimos aí que o anticristo, ou a besta, né, que é o poder romano, junto com a igreja que se misturou, ele reinou ali por 1260 anos no passado, a partir do ano 538. Amanhã eu vou trazer um gráfico aqui para a gente estudar. Mas antes de eu falar, de começar a falar do juízo, eu preciso falar para vocês do santuário. Existem muitas teorias de que não existe um santuário celestial. Gente, isso está errado. Deus trabalha organizadamente. E Deus deu lá para os israelitas o sistema sacrificial do santuário. Tudo ali representava Jesus Cristo. Cada ponto do santuário. E representava também, cada momento, representava algo do juízo, algo de tudo aquilo ali. É o processo. Se você tirar o santuário, acabou. Você não vai ter uma explicação bíblica das coisas de Deus. Aí você vai ter que estar inventando coisa aí constantemente, né? Bom, e eu quero mostrar no estudo de hoje que você está equivocado, você que crê que não existe um santuário. Vou lhe mostrar biblicamente que há um santuário e é lá no santuário que o teu caso, o meu caso, o nosso caso está sendo decidido, beleza? Muito bem, vamos para frente, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui agora o livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. Ele diz o seguinte, veja: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Mas, contudo, entretanto, aqui no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, no capítulo 25, Êxodo 25, no versículo 8, Êxodo capítulo 25, no versículo 8, diz assim, Deus diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Oh glória, aleluia. Deus está dizendo assim, ó, Moisés, faça um santuário aí que eu quero habitar no meio de vocês, tá bom? E quando a Bíblia diz que Deus veio habitar, ele nunca veio na sua santidade completa, ele veio como um anjo. E Moisés sempre disse que era o anjo do Senhor. Porém, ali estava o nosso Deus. No versículo 40, ele diz assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que eu vou te mostrar no monte. Lá no Monte Sinai, lá em cima, Deus disse: Moisés, eu vou te dar o modelo, a maquete. Certo? Mas não foi uma maquete que Deus desenhou para ele lá, não. Deus abriu o céu e Moisés viu o santuário dele que está no céu. Nós vamos continuar aqui agora no livro de Hebreus. Irmãos, o livro de Hebreus é um pequeno livro de Levítico aqui no Novo Testamento. Vamos ver aqui, ó. Hebreus no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 11 e o versículo 23. Vamos ver isso aqui, ok? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, o versículo 11, ele diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo ou santuário, não feito por mãos, quer dizer, dessa criação. Aqui está dizendo que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito santuário não feito por mãos humanas. Glória, glória, glória a Deus. Cristo, como sumo sacerdote lá no céu, ele se encontra como sumo sacerdote no santuário feito não por mãos dessa geração, dessa humana. Há um santuário no céu feito não por mão humana. E ele é sumo sacerdote desse santuário. No versículo 23, olha só o que é que o autor diz aqui. Eu estou no livro de Hebreus, capítulo 9. Li o verso 11, agora o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui está dizendo, amado irmão querido, filho, filha, que Jesus é o sumo sacerdote que está em um santuário, não figura do verdadeiro. Figura é aqui na terra, é a maquete. Ele está lá no verdadeiro, porque ele não entrou em um santuário feito por mão humana, mas o verdadeiro que está lá diante de Deus. Como dizer que isso não existe santuário, querido? Para com isso. Bom, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 2 agora, ele vai fazer vai dizer o que existia aqui no santuário terrestre, já que o terrestre é figura, é a cópia do que está no céu. Veja só. Versículo 2, ele diz assim, 9 verso 2, com efeito, foi preparado, a saber, um tabernáculo ou um santuário, cuja parte anterior, que é o santo, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, né? Porque o santuário era dividido assim, era uma sala bem grande, com uma cortina no meio, à frente era o santo, e atrás era o santo dos santos. No início, lá no primeiro compartimento, nós tínhamos um candeeiro, uma mesa, né? Era o que nós tínhamos lá. No segundo véu, ou segundo compartimento, depois do véu, era o santo dos santos. E lá nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um altar e nós tínhamos a Arca da Aliança. Os 10 mandamentos estavam dentro da arca, lá do outro lado, no lugar santo dos santos. Mas lembre que era figura. Ora, se é uma figura, se é uma sombra, se eu coloco a minha mão aqui sobre um refletor, lá na parede, tem que sair uma mão de 5 dedos. Não vai sair detalhe da minha mão, mas não pode ser diferente. Se eu tenho 5 dedos aqui, tem que sair 5 dedos lá. Se sair 3 é porque essa mão não é minha, porque a minha mão tem 5 dedos. Então, o santuário feito na terra é o reflexo do santuário celeste. Então, tudo que tem aqui tem que ter lá. Aqui nós encontramos aqui uma mesa, encontramos um candeeiro com 7 lamparinas. E encontramos um altar e encontramos uma aliança, ou arca da aliança. Esse é o que está escrito na Bíblia. Agora, vamos ver se isso existe. Se lá no céu existem esses móveis aí que aqui na terra tinha, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, para a honra e glória de Jesus. Vamos ver o que diz aqui. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. Ei, foi que João viu? 7 candeeiros lá no céu? Por que lá em cima tem uns 7 candeeiros? Porque lá é o tabernáculo que Cristo entrou, não feito por homens. E por que aqui embaixo tem o candeeiro? Porque lá é o verdadeiro e aqui é a sombra. Então, se lá é o verdadeiro e aqui é a sombra, aqui tem que ter. Se tem aqui, tem que ter lá. E aqui João diz que viu no céu 7 candeeiros. Né? E o versículo 13. E no meio dos candeeiros, semelhante ao Filho do Homem,
com vestes talares cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ei, lá em Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote que entrou no lugar santo dos santos para interceder por nós, sumo sacerdote. E aqui está dizendo que ele viu as vestes sacerdotais de Jesus Cristo lá no lugar santo, aonde estava o candeeiro, porque os candeeiros ficam no lugar santo e não no santíssimo. Mas continuando, queridos e amados irmãos, Apocalipse capítulo 8. Vamos ver se o Santo dos Santos, lá no céu, também tem o altar e também tem a Arca da Aliança. Vamos lá. Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo corações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Onde é o trono de Deus? O trono de Deus fica no Santo dos Santos. Agora, se eu virar aqui, ó, para o capítulo 16, diz o João disse que ele, na visão dele, ele diz, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. De onde saiu essa voz? Do santuário. Que santuário? Terrestre? Não, do verdadeiro, onde Cristo está. Aqui acabou a graça, acabou o tempo de graça e agora chegou a hora do juízo. A Bíblia diz que os 10 mandamentos estão dentro da arca. Isso aqui, digamos que isso aqui seja uma arca. Os 10 mandamentos aqui dentro. A justiça de Deus está aqui, ó. E a tampa da arca significa a graça. A graça está impedindo da justiça agir. Mas no dia que isso aqui for destampado e a justiça de Deus começar a reinar, a Bíblia diz que vai ser sem misericórdia. Porque agora é a época da misericórdia. Agora é a época da misericórdia. Se você rejeita a misericórdia, você vai se encontrar com o quê? Com a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o quê? Se tu pecar, certamente morrerá. E aí? Não converteu? Não aceitou Jesus? Não tem sumo sacerdote no céu? Meu amigo, tu tá encrencado. Temos que ter um sumo sacerdote lá diante do Pai, no santuário, no Santo dos Santos, intercedendo por você, por mim, por cada um de nós. Se nós não tivermos, estamos fritos. E esse momento aqui, passou a graça e agora entrou a hora do juízo, da justiça. E a justiça diz, aquele que pecar certamente morrerá. A lei de Deus traz uma maldição para o traidor. O traidor é aquele que quebra a lei de Deus. Se você está quebrando a lei de Deus, você é um traidor. Se eu quebro a lei de Deus, eu sou um traidor. Se eu adultero, se eu mato, se eu roubo, seja lá o que for, eu sou um traidor. Então a lei de Deus vai em cima matando. Cristo me resgata da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Se tu pecar, tu morre. E eu pequei. Como eu pequei, eu tenho que morrer. Você entendeu? Então Cristo me resgata. Mas quando passar o tempo da graça, a justiça entra. E quando a justiça entrar, aquele que não estiver amparado pela graça de Jesus Cristo receberá a maldição da lei, que é o quê? A morte. Condenação eterna, segunda morte. Muito bem. Bom, vimos que tem um altar aqui, lá no céu. E a arca? Será que tem a arca no céu? Ei, você aí que não acredita na vigência da santa lei de Deus, preste atenção no que eu vou ler aqui para você. Apocalipse 11, verso 19. Diz assim, observe. Abriu-se então um santuário de Deus, que se acha no céu. Aonde? Um santuário de Deus que se acha no céu. E o que foi visto lá no santuário de Deus que se acha no céu? E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então veio relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui está dizendo que quando o céu se abrir, todos irão contemplar a santa lei de Deus e todos irão olhar e vai dizer, rei, pequei, estou ferrado. Não tenho advogado, a justiça entrou em ação e vai dizer como o profeta Jeremias diz, passou a cega, findou o verão e eu não me salvei. Há um santuário no céu.
E eu mostrei a você os móveis que existiam aqui na terra, é os mesmos que tem lá no céu. E como é que você diz que não tem um santuário no céu, meu filho? Para com isso. Entra na palavra, esquece essa teoria diabólica que está por aí. Há um santuário. O seu caso, o meu caso, está sendo decidido no santuário. O diabo eliminou o santuário. E está ensinando por aí que não há um santuário. Vê se tu coloca a tua mente no lugar, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o Senhor dos céus e da terra, Jesus. Né? Então vimos aí, meu amado irmãos, que há um santuário, existem os móveis que existiam aqui na terra, era a sombra dos móveis que tem no céu. E se você não aceitar essa verdade, você está em sérios apertos. Você precisa de um advogado. E eu tenho dois. Senhor Espírito Santo aqui na terra, Senhor Jesus Cristo lá no céu. E eu tenho um grande juiz, o nosso Pai. Se o teu advogado é filho do juiz, e você é assim com ele, e se o segundo advogado seu é enviado pelo Filho de Deus, que é o Espírito Santo, então, tá de boa, meu irmão. Em nome de Jesus está de boa. Agora, se tu não tem advogado, não acredita na intercessão de Jesus no santuário, tu tá complicado. Né? Então, em nome de Jesus, ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e amanhã nós vamos falar do juízo. Beleza? Deus te abençoe, meu querido. Paz e graça. Passar agora o próximo louvor.